Bom dia, estamos aqui, para postar mais um vídeo, gravar mais um vídeo aqui, para transmitir a palavra de Deus, Como eu disse que meus vídeos, que eu criei esse canal para semear a palavra do Senhor. E mais um vídeo aqui, a gente está postando aqui para falar, para refletir aqui na palavra do Senhor. E antes da gente entrar na reflexão, eu queria lhe pedir que você, que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, Pastor Ivo Santos, deixe seu joinha, ative o sininho, para você receber as notificações quando a gente postar novos vídeos. E vamos para o vídeo, vamos aqui para a reflexão. A reflexão de hoje que se encontra na carta de 1 Pedro, no texto bíblico, carta de 1 Pedro, capítulo de número 5, que diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto bíblico, a qual nós iremos refletir nesta manhã, a respeito de liderança, E nós vemos aqui o apóstolo Pedro escrevendo aqui alguns líderes das igrejas, Os presbíteros aqui, que lideravam, que pastoreavam ali um rebanho, um povo, glória a Deus. Pedro orientando a maneira de pastorear a um povo de Deus, E logo ele diz: pastorear o rebanho de Deus. Nós já vemos aqui, irmãos, um compromisso muito grande. Quando Pedro cita pastorear o rebanho de Deus, Pedro está dizendo que aquele povo, aqueles líderes não estavam cuidando do que era deles, mas sim de algo precioso que era de Deus. Aleluia. E logo, irmão, trazendo aqui para nossos dias atuais, nós vemos, irmãos, lideranças, muitas das vezes abrindo a boca e chamando de meu. Muitos pastores, líderes, muitas vezes batem no peito e diz: minha igreja, minhas ovelhas, enquanto a Bíblia diz que o rebanho é de Deus, o rebanho não é do pastor. Aleluia. Mas logo eu vejo, irmãos, que pessoas assim, aleluia, são pessoas que carregam apenas um título. Não é pessoa que verdadeiramente carrega um ministério. Porque pastor é um ministério. Louvado seja Deus. Está lá em Efésios capítulo 4, que o Senhor Jesus constituiu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então logo vemos que é um ministério, não é um título. Aleluia. Então o homem de Deus que verdadeiramente é levantado para pastorear, ele logo vai entender que ele não tem nada. Ele vai entender que ele apenas é um instrumento que o Senhor confiou para cuidar daquilo que é dele também.
E tem muito pastor, irmão, que se titulariza pastor e acaba esquecendo que também é ovelha. Louvado seja Deus. E não cuida. Eu creio que é por isso aqui que Pedro, talvez até nesse tempo, com certeza existia, nesse período que Pedro escreveu essa carta, com certeza existia talvez alguns líderes que queriam dominar, alguns líderes que não cuidavam do rebanho, como se fosse para Deus, como se fosse de Deus, mas queriam cuidar por interesse, porque aqui a palavra vai dizer que nós não devemos, o líder não deve cuidar, pastorear de um rebanho de Deus, por constrangimento, nem por ganância, mas sim por livre e espontânea vontade, assim como é a vontade de Deus. Aleluia. E nós vemos que em Jeremias o Senhor vai dizer, lá no capítulo 3, verso 15, que Ele daria àquele povo pastores segundo o coração dele. Então logo eu vejo, aleluia, que quem verdadeiramente foi chamado por Deus, essa pessoa tem um coração segundo o coração de Deus. E como é o coração de Deus? O coração de Deus, irmãos, é um coração amoroso, é um coração compreensivo, aleluia. Ele não é dominador, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele tinha poder para dominar todos nós, Ele tem poder para isso, mas Ele deu o livre-arbítrio a cada ser humano. E tem muitos pastores, irmão, que quer dominar aqueles que estão debaixo da sua confiança. Muitas vezes não espera a palavra do Senhor trabalhar para libertar, eles querem libertar através da força, de modo que acaba até ferindo o rebanho de Deus, porque muitos querem criar um costume, uma cultura assim como o judaísmo, aleluia, quando o apóstolo Paulo estava ali cuidando daqueles gentios, que o judaísmo queria que eles se circuncidassem, aleluia, louvado seja Deus, da onde o apóstolo Paulo diz que a circuncisão era no coração, através do Espírito Santo, glória a Deus. Então o que eu entendo, irmão, que a libertação de cada um venha por intermédio da palavra, por intermédio, aleluia, do Espírito Santo. O próprio Jesus vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Então tem muitos pastores, irmãos, que não foi levantado por Deus, aleluia, segundo o coração de Deus, que não tem a sabedoria que o Senhor quer que tenha, puxa, muitas das vezes estuda teologia e aprende apenas a sabedoria do homem, enquanto a graça de Deus não está na vida dele, louvado seja Deus. E um líder, irmão, sem a graça de Deus, ele não é capaz, irmão, de orientar pessoas, ele não é capaz nem mesmo de auto se libertar, muito menos trabalhar com a palavra na vida dessas pessoas para ter liberdade. Louvado seja Deus. E Pedro aqui, tudo a gente indica aqui que ele via que nesse tempo existia já isso. Louvado seja Deus. Porque a palavra Pedro está dizendo que pastorear, já temos que saber que não é o nosso rebanho, é o rebanho de Deus. Pastorear, nós já temos que saber, não é por sorte da ganância, mas por livre e espontânea vontade. Pastorear não é pastorear por constrangimento, mas pastorear com amor. Louvado seja Deus. Pastorear não é eu forçar, aleluia, a ninguém mudar, mas eu ser exemplo para que aquele alguém veja e tenha o desejo de mudar. Louvado seja Deus. Está aqui onde o apóstolo Pedro, escrevendo aqui, louvado seja Deus, no verso de número 3, ele diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então o pastor ele tem que ser modelo
daqueles que está sendo, louvado seja Deus, liderado por ele, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a pessoa é modelo, aleluia, a palavra, louvado seja, vai trabalhar na vida deste rebanho. Não precisa, louvado seja Deus, a pessoa ser dominador, porque o Senhor, ele confiou a gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a líderes, não foi para receber o que é perecível, mas é para receber o que é imperecível, que é a coroa da vida, aleluia, louvado seja Deus. Quando o Supremo Pastor vier, aleluia, ele dará a cada um, louvado seja Deus, que verdadeiramente cuidou do seu povo conforme a sua vontade. Então, meus amigos, louvado seja o nome do Senhor, quando você vê um pastor, irmão, se titularizando pastor, batendo no peito, fique de orelha em pé, porque isso é soberbo, orgulho, é carregando apenas título, não é carregando o ministério, porque o ministério, aleluia, que verdadeiramente é de Deus, ele sempre vai reconhecer que ele é ovelha, ele nunca vai passar a mão em cima do erro de ninguém, por mais que a pessoa se magoe, mas ele sempre vai estar com a verdade. Ele nunca vai passar a mão na cabeça de ninguém por ter um dízimo alto, por ter uma oferta boa, por não magoar, aleluia. Mas porque muitas das vezes é necessário magoar, irmão, alguém que você ama, para essa pessoa verdadeiramente entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um verdadeiro pastor, ele não vai dominar nenhuma ovelha, não vai obrigar, forçar ela a nada, mas ele vai ser modelo, e essa ovelha vai olhar para ele e sentir o desejo de imitá-lo, assim como a pessoa, como Cristo, na nossa vida temos que ser imitado, tem que ser imitado. Louvado seja Deus. Um verdadeiro pastor, ele não desvia essa verdade, aleluia, por medo de repreensão, de repreensiva, não, de outros que, falsos mestres, porque o verdadeiro pastor, ele luta contra a mentira somente com a verdade. Louvado seja Deus. Um verdadeiro pastor, ele zela pela ovelha, ele toma cuidado, porque lá em Atos capítulo 20, apóstolo Paulo vai dizer, louvado seja Deus, para aqueles bispos, presbíteros que estavam pastoreando ali em Corinto, louvado seja Deus, em Éfeso, aleluia, que quando eles saíssem, eles ficassem de olho, cuidassem da vida deles e olhassem, porque no meio deles se filtrariam, aleluia, lobos, ou seja, pessoas que se diz cristão, aleluia, que se diz líderes, aleluia, querendo o seu próprio bem-estar, querendo criar sua própria doutrina, querendo, aleluia, desprezando, aleluia, a doutrina, a sã palavra que é santa, a palavra que liberta, que é a de Deus, e querendo, aleluia, criar o sua própria cultura, sua própria doutrina, esquecendo que a doutrina é a palavra, esquecendo que quem comanda a igreja é o Espírito Santo. Louvado seja Deus, buscando seus próprios interesses. E o bom pastor, que é levantado por Deus, que verdadeiramente tem um ministério de pastor, não um cargo, mas sim um ministério, que é de Deus, ele cuida para que aqueles que são indefesos, que são leigos, não conheçam a verdade, ele sempre está de olho para que não venha aquele e engane com falsas mentiras, com mentiras que muitas das vezes, irmãos, se nós não vigiarmos, achamos que é verdade, porque o próprio Jesus vai dizer que apareceriam falsos mestres, que se possível fosse fazer tão grande prodígio, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Então, um pastor, irmão, está aqui, ele pastoreia primeiro, ele tem que ter consciência que ele está pastoreando um rebanho que não é dele, é de Deus. Segundo, ele tem que ter consciência que ele não tem que pastorear por constrangimento, mas de livre e espontânea vontade.
Terceiro, ele não tem que pastorear por sorte da ganância, ou em outras palavras mais populares, por dinheiro, somente por dinheiro. Louvado seja Deus, daqueles que foram confiados a eles, mas de boa vontade, com amor, assim como é a vontade de Deus. Terceiro, irmão, não como os dominadores, querer mudar uma pessoa, aleluia, sem ser na palavra, querer mudar uma pessoa que muitas vezes nem o líder é mesmo mudado e quer botar como os fariseus, fardo em cima dos outros, aonde que nem ele mesmo carrega. Louvado seja Deus. É assim, irmão, nós temos que ficar de olhos abertos, para conhecer os falsos, para nós não seguirmos a doutrinas de demônios. Glória a Deus. Guarde essa pequena reflexão em nome de Jesus. Inscreva, você que não é inscrito no meu canal, se você gostou dessa mensagem, se inscreva. Se você não é inscrito, deixe seu joinha, ative o sininho lá, para quando a gente postar novos vídeos. Sempre a gente vai trazer palavras, irmão, de Deus diferentes, não vai ser repetida, mensagem repetida não, em nome de Jesus, porque o Senhor sempre quer falar conosco todos os dias, e Ele sempre vai falar através das mensagens, da sua palavra. Então, se inscreva, ative o sininho para quando a gente fazer novos vídeos, você ser notificado, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica com Deus.